Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Esperar o pessoal chegar. Bom dia, Maria Eduarda. Maria Eduarda, você já fez a semana 3 e a semana 4 lá no Moodle? Que ontem eu entrei e não vi sua nota lá. Eu acho que eu fiz ontem, se não me engano. Você fez à noite? Acho que sim. Ah, então tá bom. Sim. É porque ontem, depois do almoço, eu entrei e não tinha visto sua nota lá, por isso que eu tô perguntando. Depois eu vejo mais tarde. Bom? Tem mais alguns alunos que não realizaram também. Então, vamos começar, pessoal? Assim que o pessoal for chegando, eles vão entrando. Eu vou deixar vocês no mudo. Depois, durante a explicação, vocês abram aí e perguntam, tudo bem? Então, vamos lá. Abram as câmeras de vocês aí, pessoal. É muito ruim dar aula sem olhando para o nome. Eu gosto de olhar para os alunos. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre frações, pessoal. Alguém sabe me dizer como que surgiu as frações? Se alguém souber, abre aí o microfone e me fala, por favor. Ninguém sabe? Então, vamos lá. A ideia de fração. Matemática também tem história. Tá todo mundo vendo bem a tela aí? Vocês conseguem ver ou tá muito pequeno? Dá um joinha aí se tá vendo legal. Ah, tá bom. Então, vamos lá. História também tem matemática. Bom, vamos lá. Devido às cheias do Rio Nilo, os habitantes das margens precisavam medir o seu terreno periodicamente para efetuar o cálculo da porção do terreno perdido para o vizinho. Essas medidas eram efetuadas com cordas por encarregados do governador. Eles esticavam a corda, embora as medições fossem bastante precisas, dificilmente a área do terreno, depois de cheia, cabia um único número inteiro de vezes na área do terreno antes das cheias. Então, para solucionar esses tipos de problemas, os egípcios criaram os números fracionários, que eram representados por frações. Vocês estão vendo aqui que nós temos o rio Nilo aqui, ó, dividindo aqui o Antigo Egito. Tá vendo os egípcios com uma corda? Esses nós aqui, para eles, significavam o quê? Os pedaços. E para nós, agora a gente considera como as frações, que é o pedaço de um inteiro, tá? Por isso que surgiu. Então, eles mediam as terras, aí vinham as cheias do rio Nilo e desmanchava todas as marcações. Aí, novamente, eles tinham que medir as terras de novo, e daí, o que acontecia? Nunca saía a mesma medida exata da anterior. Então, eles criaram as frações, que são os pedacinhos, tá? Do inteiro. Agora, nós vamos fazer um laboratório conhecendo as frações. Um pouquinho, você já viu um pouquinho da história.
Agora, só depois que os povos começavam a se agrupar em vilas, plantar, ter criações de animais e trocar mercadorias, é que os números passaram a ser importantes. Logo, começaram a surgir problemas que não podiam ser resolvidos, apenas com números inteiros. Então, presta atenção aqui, nós temos um probleminha, e eu quero que vocês me respondam agora, porque eu vou fazer pergunta. Suponha que um homem tivesse 40 ovelhas, tá? E quisesse dividi-las igualmente entre os seus filhos. Se ele tivesse dois filhos, não haveria nenhum problema, né? Pois cada um ficaria com 20 ovelhas e daí ficava tudo certo. Agora, alguém sabe me responder? Eu quero que abra o microfone e me responda. Se esse senhor aí, ele tivesse 3 filhos e 40 ovelhas, como que ele ia fazer para dividir essas ovelhas? Quem sabe me responder? Vamos lá. Esse problema tem solução? Teria como dividir as ovelhas para 3 filhos? Quem sabe me dizer? Eu acho que poderia ser assim. Hum. Ele poderia dividir entre os 3 filhos até uma quantidade, assim, que os 3 fiquem com a mesma quantidade e as ovelhas que sobrar, eu não sei o que ele faz, mas as ovelhas que sobrarem ele guarda. Não, ele tem que dividir tudo com os filhos. E aí, quem sabe me dizer? Outra ideia. Alguém tem outra ideia além da Aline? É Aline seu nome? Não. Não, é Camille. Peraí que eu vou... Camille. Camille, falando em Camille, você tem que fazer a semana 3, semana 4 depois lá no Moodle, que eu preciso fechar as notas hoje, tá? Tá. Vou fazer hoje. Vamos lá, pessoal. O que vocês acham? Ideias? Vamos lá. Oi? Por fração? Por fração. E vamos pensar assim, ó. Se eu tivesse 40 ovelhas e fosse dividir entre 3 alunos aí, como é que eu poderia fazer? Eu daria 13 ovelhas para cada um. Soma aí. 13 mais 13 mais 13, dá quanto? Quem sabe me responder? 39. 39, muito bem. E sobraria quantas ovelhas, então? Uma. Uma. Essa uma eu teria que dividir em quantas pessoas? Em 3. Em 3 pessoas. Daria 1/3, né? 1/3 para cada uma. Então, eu daria 13 ovelhas para cada um, mais 1/3. Então, eu teria um número misto aí. 13 ovelhas inteiras e 1/3 da outra. Para dar 1/3 da outra ovelha, né? O que teria que fazer com ela? Ô, Pro, Hum. onde que fica o ID da reunião mesmo? Porque tem um amigo nosso que ele acabou perdendo o ID na reunião e ele não tá conseguindo entrar. Já enviei. Você já enviou para ele? Não, eu não sei onde que vê o ID. É lá no Moodle, não é? Lá No na semana de Moodle. roteiro. Na semana de roteiros lá em cima tem o horário. Tem o link. Mandei no grupo do Seus Tá. também. Eu vou ver aqui, obrigado. Tem o link no Moodle. Isso. Obrigado, No gente. Moodle é só entrar no Moodle. Então, pessoal, então aqui, se eu tivesse que dividir para os 3 filhos, ficariam 13, né? Ficariam 13 ovelhas para cada um e 1/3, né? Que representa 0,33 de um inteiro, tá? Agora, analisando essa outra situação. Para um lanche da tarde, a mãe comprou 10 pães para dividi-los igualmente com seus 3 filhos. Como você resolveria essa situação? Escreva um pequeno texto explicando. Então, agora eu quero que vocês pensem aí. Eu tenho 10 pães e tenho que dividir entre 3 pessoas. Como que eu faço? Quantos pães para cada um? Respondam aí. Escrevam aí no caderno de vocês e depois, quem terminar aí, leia a resposta para mim, por favor. Abram as câmeras de vocês para eu ver quem está fazendo.
Abram, tá tudo fechado. Quero ver vocês. Eu não vou poder, porque tá tudo bagunçado aqui no quartinho que eu tô. Vamos lá. Já escreveram? Ó, Oi. ela pode dividir, a mãe pode dividir 9 pães, Daria porque quanto para cada um? 9, e aí ela dá 1/3 também, porque ela pode pegar o pão e cortar em 3. Isso, muito bem. Isso mesmo. Daria 3 pães para cada filho, né? E 1/3 do que sobrou para cada um. 1/3, tipo um pedacinho para cada um. Exatamente, uma parte de 3. Isso mesmo, muito bem. Vamos lá, que eu vou compartilhar a tela de novo. Agora, pessoal, responda. Quais dessas figuras que estão aí na apostila de vocês, ó, tem da 1 até a 16, tá? Eu quero que vocês façam um xizinho em cada uma delas que estão representando uma fração. Por exemplo, olha aqui na primeira. Vamos ver a primeira e a segunda para eu explicar. Em quantas partes foi dividida essa figura aqui? Alguém sabe me dizer? 4. Isso. Então, foi pintada as 4. Eu posso dizer que aqui eu tenho 4/4? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Ó, eu posso, então vou fazer um xizinho aí, ó. Eu pintei 4 de 4 partes que eu tinha. Ou seja, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Canetinha de anotações. Eu tinha 4 partes, ó, e dividi ela e pintei, né, 4 partes. Ou seja, eu consumi 4 de 4 que eu tinha. Eu pintei as 4. A parte pintada sempre é a parte de cima, tá, pessoal? E a parte que foi repartida, a parte de baixo. Ou seja, numerador pintada, denominador é a parte que foi dividida. Agora, olha a figura 2. Eu tenho 3 corações. Eu posso dizer que eu tenho aqui 4/4? Eu tenho 4 corações aqui? Não. Não, aqui eu tenho 3/3, né? Eu pintei 3 partes de 3. Ou seja, então aqui eu não vou riscar. Por quê? Porque aqui está dizendo que é 4/4. Então está errada essa solução. Eu só vou fazer xizinho nos quadradinhos que está correto. Agora eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês fazerem aí até a 15. Vamos lá. Estou esperando aqui. Depois eu quero ver com vocês quem que acertou. Pessoal, eu queria falar uma coisa para vocês. Sempre de domingo, a Márcia coloca os links das aulas lá no Moodle para vocês. Então, é muito importante que vocês assistam aqueles links, assistam as aulas do Portal Objetivo, porque lá vocês vão aprofundar o conhecimento de vocês, e aí quando chegar na segunda live aqui, vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. Porque tem aluno que está me mandando, professora, eu estou com muita dificuldade em matemática. Só que também não está assistindo os links que eu estou enviando lá, tá? Então é importante, muito, muito importante que vocês assistam aqueles links lá, porque lá o professor explica cada exercício que tem na apostila de vocês, todos os exercícios que a gente vai ver durante a semana lá, ele explica todos. Então é importante tirar dúvida lá, assistir e as dúvidas que vocês tiverem trazer para me perguntar aqui, que aí fica mais fácil, tá? Então assistam, não deixe os links lá à toa, tá bom? E aí, terminaram? Todos? Então vamos lá? Quem vai se habilitar a falar? Eu posso começar? Então vamos lá, vamos ver a questão A3. Quem que assinalou a 3? Alguém assinalou a 3? A 3 está correta? Não. Não, né? Porque aqui, ó, se eu traçar um risquinho aqui, ó. Se eu traçar aqui... Ui, nossa. Peraí. Deixa eu apagar. Vamos lá.
Se eu traçar um risco aqui, ó, é que vai sair torto, tá, pessoal? Porque eu tô com o mouse. Aqui seria 3/3 também, né? Se eu dividisse em 3 partes iguais. Então, essa está errada. Agora, vamos ver aqui a 4. A 4 está correta ou está errada, pessoal? Tá correto? Correta. Correta. Olha aqui, eu tenho 8 partes de 8. Então, eu tenho 8/8, tá? Agora, vamos lá. A questão 5. Quem tá errada ou tá certa? Sabe me dizer? Hã? Errada. Errada. Por quê? Porque as partes Porque ela não tá dividida são em partes iguais. Isso, não está dividido em partes iguais. Então, está errada. Agora, vamos ver aqui a questão 6. Observem que aqui eu tenho o quê? Eu tenho, ó, uma figura, um retângulo, ó, esse vermelho é um retângulo. Depois, eu tenho um outro retângulo aqui, ó, em amarelo. E depois eu tenho, deixa eu pegar em verde. Eu tenho um outro retângulo aqui em verde. E tá faltando um retângulo em azul. Então, quantas partes eu tenho aqui nessa figura? Quem sabe me dizer? 4. Isso, 4 partes. Eu tenho 4 retângulos de mesmo tamanho, ou seja, eu tenho 4 quartos. Aqui está 5/5, portanto, está errada. Aqui é 4 quartos. Agora, vamos ver a questão 7. A questão 7, nós temos uma elipse, que ela foi dividida em 4 partes. Porém, eu pergunto para vocês, são 4 partes iguais? Não. Não, então está errada. Vamos para o próximo. Aqui nós temos uma estrela. Ela foi dividida em 5 partes iguais? Sim. Sim, então aqui está correto, 5/5. Agora a questão 9, que nós temos duas circunferências. Elas são de mesmo tamanho? Não. São duas metades? Não, né? Não. Para ser duas metades, eu teria que ter dividido ao meio. A questão 10. Eu tenho 4 triângulos aqui, 4 quartos? Sim. Sim, então a 10 é verdadeira. Tem que fazer o risquinho. Na 11, eu tenho 6 triângulos aqui no meu hexágono? Tem ou não? Sim. Sim, aqui então eu tenho 6 cestos aqui. Essa é correta. Agora vamos lá. Eu tenho um gráfico de pizza aqui. Um gráfico de setor. Foi dividido em 12 partes iguais? Sim. Então, eu posso falar que esse é correto. 12 avos, tá? Na questão 13, a estrela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais? Sim, né? Então, aqui eu também tenho 6 cestos. Na 14, eu tenho 4 quartos aqui, eu tenho 4 partes iguais? Sim. Sim, então a 14 também é verdadeira. Na 15, eu tenho uma estrela de 4 pontas. Ela foi dividida em 4 partes iguais? Foi. Sim, né? Então é verdadeiro. E o coração? O coração foi dividido em 4 partes de mesmo tamanho? Não. Não, então ele não é verdadeiro. Então, o que você pode afirmar sobre as figuras que foram assinaladas? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer? Que todos foram divididos em partes iguais. Isso, muito bem, isso mesmo. Eita, sumiu o negócio aqui. Calma aí, deixa eu compartilhar de novo. Exatamente, as figuras foram divididas em partes iguais, isso mesmo. Agora vamos lá. Vamos ler algumas afirmações aqui. Na linguagem comum, fração significa parte. Na matemática, significa expressar uma quantidade a partir de um valor, que é dividido por um determinado número em partes iguais. Então, grifem aí, ó, pessoal, na de vocês. Fração significa parte.
Na matemática, significa expressar uma quantidade a partir de um valor, que é dividida por um determinado número de partes iguais. Grifem aí no de vocês essas informações aí. Pronto. A fração, ela vem do latim fractus, que significa partido, quebrado, tá? Então, fração, ela vem do latim, partido e quebrado. As frações têm como objetivo representar a parte de um inteiro. Por exemplo, uma pizza que é dividida em 8 pedaços, dos quais 5 foram servidos, aos 5 convidados de uma reunião. Então, vamos lá. Se eu tenho uma pizza e eu servi 5 pedaços, eu servi 5/8 dessa pizza. Ou seja, eu consumi 5 de 8 pedaços que eu tinha, tá bom? Então, como representar essas situações? As 5 partes distribuídas são referentes ao numerador da fração e o inteiro composto por 8 partes é o denominador. Ou seja, parte consumida, numerador, e parte dividida, denominador. Tudo bem isso aqui? Vai ter uma perguntinha dessa na prova de vocês dessa semana, tá? Vai ter uma pizza lá, vai ter uma parte pintada e vocês vão ter que representar essa fração que foi pintada. Tudo bem nesse aqui? Alguém ficou com dúvida nessa questão, pessoal? Não. Não? Então, vamos lá. É possível estabelecer o estudo de todas as operações matemáticas com as frações. A generalização de fração é um determinado valor de A dividido em B partes, sendo que o B tem que ser diferente de zero. Por que que o B tem que ser diferente de zero, pessoal? Porque eu não consigo dividir nada em zero, pessoas. O zero não é divisor, tá? Então, notação, A dividido por B. Em toda fração, o A superior é chamado de numerador e o B inferior é chamado de denominador. Assim, nós temos que o total foi dividido em B partes e foram considerados A partes. Veja esses exemplos aqui. Olha, na prova vai ter um desenho tipo esse daqui. Você vai lá e representar a fração. Olha aqui, na primeira figura, foi dividido em quantas partes? Quem sabe me dizer? Vamos lá. Abre aí o microfone. Uma parte? Não. Em quantas 4. partes a pizza aí foi dividida? 8. 4. 4 partes. E quantas está pintada? Uma. Então, como que eu vou representar essa fração? Vou representar 1 sobre 4. Uma parte pintada, ou seja, uma parte consumida, e 4 partes que foi dividida. Olha essa segunda pizza aqui. Em quantas partes ela foi dividida? 8. 8. E quantas partes foi pintada? 2. 2. Então, eu consumi 2/8, ou seja, 2 partes de 8. Então, aqui na primeira eu consumi 1/4, na segunda 2/8. E agora aqui, ó, eu tenho um quadrado. Em quantas partes ele foi dividido? 4. 4. Quantas ele pintou? Uma. Uma. Então, eu consumi 1/4 desse quadrado. Agora, esse último quadrado aqui, quantos quadradinhos nós temos nele? 16. Quantas foi pintada? 4. 4. Então, eu tenho 4 sobre 16 avos. Então, vocês sabem como... Vocês aprenderam lá no 5º ano como se lê uma fração ou não? Sim. 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 Né? Então, aqui nós temos 4/16 avos. No primeiro e no terceiro exemplo, temos um total dividido em 4 partes. Ó, então, esses dois aqui são iguais, né? Nós temos 4 partes e foi pintada uma, ou seja, 1/4. Agora, no segundo, o total foi dividido em 8 partes e foi considerada 2. Então, logo, nós temos 2/8. E no último, das 16 partes, ou seja, dos 16 quadradinhos que nós tínhamos, apenas 4 foi consumido. Então, nós temos 4 de 16. Então, algumas frações recebem nomes especiais. As que têm denominador 12, que eu leio como 1/2, denominador 3, que eu leio 1/3, denominador 4, que eu leio 1/4, denominador 5, que eu leio 1/5, denominador 6, que eu leio 1/6,
Denominador 7, que eu leio 1/7. Denominador 8, que eu leio 1/8. E denominador 9, que eu leio 1/9. As que têm denominadores 10, eu leio 1/10. Denominador 100, eu leio 1/100. E denominador 1000, eu leio 1/1000. Então, se eu pedir para vocês representarem a fração, por exemplo, 3 milésimos, como que vocês escreveriam para mim? 3 em cima e 1.000 embaixo? Isso, muito bem, isso mesmo. 3 em cima e 1000 embaixo, exatamente. E as que têm denominadores maiores que 10, a gente lê 11avos, 2 15avos, 3 17avos e assim sucessivamente, tá? Então, vamos lá, ó. Lembre-se que todo natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem como denominador 1. Então, sempre que a gente estiver falando em fração e vocês tiverem um número inteiro, por exemplo, o 3, lembre-se que embaixo dele, ó, sempre vai existir o 1 invisível, aqui embaixo dele, ó. Então, sempre embaixo de um número inteiro vai sempre existir o 1 invisível. Ele não está aqui porque ele é invisível, tá? Mas vocês têm que saber que todo número inteiro ele está sendo dividido por 1. Por exemplo, 4 dividido por 1 é 4, 5 dividido por 1 é 5 e assim sucessivamente, tá? Matematicamente, não há necessidade de escrever o denominador quando ele é 1, pois não se altera o todo, ou seja, a parte. Olha esse exemplo, se eu tenho 8/8, eu tenho um inteiro, uma pizza inteira. Se eu consumir lá 5 partes de 8 pizza, eu consumi 5/8. E aqui sobrou, né? São 3 partes de 8. Então, eu tenho 3/8 aí da pizza que sobrou desse exercício aqui anterior. Tudo bem? Agora, vamos lá. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem a questão 1 do Demonstre os seus conhecimentos, para a gente fazer a correção. Vamos lá. Eu vou dar um tempinho aí de 5 minutinhos para vocês fazerem, 2 minutinhos para vocês fazerem aí. Vamos lá. Todo mundo fazendo a questão 1. É só vocês contarem o todo, né, que vai embaixo, e a parte pintada em cima, e escrever a fração. Ô, Pro, tem uma pergunta que eu esqueci. Fala. A parte pintada em cima ou embaixo? Em cima, parte pintada em cima e parte dividida embaixo. Numerador, parte consumida. Denominador, parte dividida. Pessoal que não fez a tarefa 3 e a tarefa 4, tem que entrar no site do Moodle para fazer, porque eu preciso fechar a primeira nota de vocês, fazer a média das 3 primeiras semanas e digitar depois lá no Galileu, hein? Então, quem não fez... a quarta semana passada por causa que meu computador deu um problema. Aí tava em manutenção, mas eu já peguei ele, eu vou fazer hoje. Você, Nina, tem que fazer a tarefa 4, né? Semana 4. Professora, eu vou fazer as duas hoje, tá? Pedro Henrique também tem que fazer as duas, hoje. tá, Pedro Henrique? Eu também vou fazer as duas hoje. Isso. Façam, porque eu preciso fechar a nota de vocês. O Guilherme Calmona tá aqui no grupo ou não? Não, ele nunca vem. Ai, não vem. Não, né? Então, vamos lá, pessoal. Maria Clara também tem que fazer a última, tá? Isadora e Juliana. Eu não fiz? A Isadora falta fazer a semana 3 e 4 e a Juliana falta fazer a semana 3. Professora, eu vou fazer as duas hoje. Tá. Tá bom. E aí, fizeram a 1? Sim. Vamos lá, então. Sim. Pro, isso daí que você tá falando que tem que fazer atividade avaliativa? Isso, lá no Moodle. Ah, tá. É porque eu vou fechar as notas de vocês. Eu vou fazer a média já das 3 primeiras semanas e colocar a nota lá no Galileu depois. Tá? Então, vamos lá.
Quem sabe me dizer aí a primeira? Como é que ficou? 12 Na letra... quartos? Ui? 12 e 16 avos. Isso. Por que que ficou 12 e 16 avos? Quem sabe me dizer? Porque é a parte amarela. A parte amarela, tá. Ó, ele quer saber, considerando os quadrados divididos em 16 partes iguais, cada uma, responda. Represente a fração correspondente à parte amarela. E aí? Eu posso falar? Pode. Porque o total de quadradinhos era 16 e a parte amarela era 12. Isso, muito bem, parabéns. Aqui, pessoal, ó, eu tenho 16 quadradinhos e parte amarela. Eu tenho somente 12, então ficou 12 sobre 16. Agora, na letra B, tá mandando representar a parte laranja. Quem que respondeu aí a letra B? Quanto que ficou? 4 e 16 avos. Isso, 4 representa a parte laranja e 16 representa a parte de quadradinhos que foi dividida aí, certo? Agora, vamos lá. Na letra C, represente a fração correspondente à parte laranja. Quantas que eu tenho de laranja aqui? 12 e 16 avos? 12, né? Eu tenho 12 partes laranja por 16 quadradinhos que eu tinha. Agora, na letra C, a fração correspondente à parte amarela. Quantos amarelos eu tenho? 4 e 16 avos. 4 de 16 quadradinhos que eu tinha. Muito bem, isso mesmo. Agora, pessoal, vamos lá. Eu quero que vocês façam o exercício 2. Na figura abaixo, nós vemos uns grupos de criança. Observe-a e indique uma fração que pode representá-lo. Então, aqui, eu quero que vocês respondam a quantidade, o cadeirante em relação ao grupo. Quantos cadeirantes nós temos aqui, nessa figura? 1. 1. E quantas pessoas nós temos nessa figura? 20. 20. Então, a parte que corresponde ao cadeirante seria quanto? 1 de 20. Isso, 1/20 avos, exatamente. Só temos um cadeirante entre 20 pessoas, exatamente, isso mesmo. Agora, vamos lá, na letra B, as crianças de mochila em relação ao grupo de criança. Quantas crianças de mochila vocês conseguem enxergar aí? 3. 2. Tem um ali no fundo. 2, 3, aonde que vocês estão vendo mochila? Qual que tá de mochila aí? 3. É 3. Tem uma ali no 3. fundo, Pro. Tem uma no fundo. O menino, ele só tá segurando com um braço. Nós temos, aonde mochila aqui, ó, nós temos, cadê? Não é aquilo ali, não é uma mochila, é o... Ó, nós temos esse loirinho aqui, nós temos esse loirinho de camisa vermelha, que tá com mochila, e qual outro? Tem o que tá atrás desse loirinho. Isso, o que tá tá de atrás do muleta, loirinho. E Ó, tem o de Ele tá de muleta. mochila também. O de muleta, ele tá? E tem o de muleta. Tem o que tá de Não, muleta. nós estamos falando de mochila. Mochila, ó, só tem esses dois aqui. Não, o que ele tá tá de de mochila. Tem um de Não, muleta. aqui, ó, esse aqui não é mochila, esse aqui é muleta. É sim. Mas tem, ele tá de mochila, professora. É muleta, ó, ele não tem uma perninha. O negócio é azul, Pro. O negócio é Um azul azul que tá... claro, azul claro. Não é Você tá muleta. vendo? A camiseta, tá atrás Ali, da ó. camiseta, professora. Dele? Mochila. Sim, Tem uma mochila. Tem uma mochila azul. tem uma mochila azulzinha. Ah, pronto, tem uma mochilinha. Redonda ali. Ó, mas aqui na resposta a gente fala que é 2. Eles só temos 2 alunos de mochila. Isso daqui faz parte do colete dele para ele ficar ereto, porque ele não tem uma perninha. Mas Tá. Pro, tem uma mochila na É. atrás dele. Ele tem uma mochila atrás.
Então, coloquem aí, ó, 3 sobre 20 e 2 sobre 20. Deixa essas duas respostas aí, porque já que todo mundo tem gente enxergando 3, tem gente enxergando 2, então deixa as duas respostas, tudo bem? Agora, vamos lá. O número de crianças de camiseta amarela em relação ao grupo. Quantas pessoas nós temos aí com camiseta amarela? 2. 2. E quanto que é o grupo? 20. Então, nós vamos ter 2 sobre 20, certo? 2 sobre 20. Bem? Agora, vamos lá. As figuras a seguir mostram o marcador de combustível de um automóvel. Observe e represente as frações com quantidade de combustível apontada em cada parte dela. Então, vamos lá, pessoal. Ó, aqui eu tenho um velocímetro e ele foi dividido em quantas partes? Alguém sabe me dizer? Em quantas partes esse velocímetro foi dividido? Alguém sabe me dizer? 4. Isso, 4 partes. E o velocímetro aí, a parte vermelhinha, ela tá pegando as 4 partes ou não? Tá. Tá, no A Então, como tá. que eu posso escrever essa fração? 4 quartos. E 4 quartos, muito bem, isso mesmo. Agora na segunda, na letra B. De novo, o velocímetro foi dividido em 4 partes, mas o marcador está medindo quantas partes? Alguém sabe me dizer? 1 quarto. Isso, 1 quarto, muito bem. Na letra C, foi dividido em 4 partes também. Ele tá consumindo quanto aí? 3 quartos. Isso, 3 quartos, muito bem. E na letra D? 2 quartos. 2 quartos. 2 quartos. Muito bem, muito bem. Então, ó, aqui no primeiro, o velocímetro, ele foi dividido, ó, nessa parte, 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Tá vendo que esse velocímetro vermelho aqui, ó, ele pegou as 4 partes, ou seja, ele pegou 4 quartos. Já na letra B, ó, observe também, o velocímetro foi dividido em 4 partes, porém, ele só pegou essa primeira parte aqui, ó, ou seja, 1 quarto. Aqui na letra C, o velocímetro também foi dividido em 4 partes, porém, o marcador só marcou 3 partes aqui, ó, 3 quartos de combustível. E na letra D, nós temos o marcador de combustível, não velocímetro, né? É de combustível. E ele tá marcando o quê? Meio tanque, ou seja, 2 quartos. Se eu pegar essa fração aqui e simplificar ela por 2, ó, simplificar dividido em cima e dividido embaixo por 2, vai dar quanto? Vai dar metade, ou seja, metade do tanque, tá bom? Então, quem sabe me dizer para que nós usamos as frações? Para representar partes de inteiros. Isso, muito bem, para representar as partes de um inteiro. Agora, se uma fita com 1 metro de comprimento fosse dividida em 2 pedaços iguais, como podemos representar cada parte dessa fita em relação a 1 metro? Quem sabe me responder? A fita tem 1 metro, certo? Ela tem 1 metro. Eu estou dividindo ela em 2 partes. Como que eu posso representar cada parte dessa daí? Por meio. 50 centésimos. 50 centésimos cada um. Seria, 1 metro seria 100 centímetros, certo? Então, seria uma parte de 50. Não, 2 partes de 50, certo? Só que eu posso representar como uma fração meia. Eu não estou pegando metade para um, metade para outra. Então, eu posso representar como essa fração aqui, meio. Então, eu tenho metade para um lado, metade para o outro, porque aqui ele está dizendo como representar cada parte dessa fita, ó, em relação a 1 metro. Então, eu estou pegando metade, eu posso representar para a fração meio. Tudo bem? Agora, vamos lá. A questão 5, pessoal. Para fazer um trabalho, uma sala de aula foi separada em 4 grupos, todos com a mesma quantidade de alunos. Determine a fração que pode representar 2 grupos em relação à classe toda. E aí? 2 quartos.
2/4. Por que que é 2/4? Quem sabe me dizer? Por que que é 2/4? Porque a sala é dividida em 4 grupos. Não. Tá. E 2 grupos são a classe toda. Isso. Ó, então Aí, eu 2/4. tenho 2 pessoas de 4 num grupo e 2 pessoas de 4 no outro. Se eu pegar e somar isso aqui, ó, 2/4 mais 2/4, nós vamos ter um total de 4/4, que é o quê? 4/4. 4 dividido por 1 é igual, quem sabe me dizer? 4. Igual a 1. 4 dividido por 4 é igual a 1, ou seja, a sala toda. A sala toda é 1 inteiro, tá? E aí as pessoas são as partes que são divididas. Então, eu teria 2/4 que representam um grupo, mais 2/4 que representam o outro. Quando eu somo 2 alunos mais 2 alunos, eu tenho 4 alunos da sala toda, que é o seu inteiro. Tudo bem? Entendido esse aqui? Alguém com dúvida aqui, pessoal? Não? Então, vamos lá. Complete as sentenças abaixo com as palavras adequadas. Na fração 2/3, como é chamado o 2? Quem sabe me dizer? Numerador. Numerador. E o número 3? Denominador. Isso. Agora, na letra B. Se divido uma figura em 9 partes iguais e eu pinto 2 partes dela, as partes pintadas correspondem a uma fração de um numerador quanto? 2. 2. E o denominador? 9. Isso, muito bem. Então, 2 seria a parte que eu consumi, a parte pintada, e 9 seria a parte que eu dividia figuras, né, em partes iguais, ou seja, meu denominador seria 9. Agora, vamos lá. A leitura da fração de numerador 5 e denominador 13, como que eu leio? 5 5/13. Oi. Isso, muito bem. 5/13. Por quê? Oi? Oi? Já? Oi? Pessoal, agora vai ficar para vocês fazerem aí de tarefinha, a tarefa 23, tá? A aula já acabou, a aula de hoje. Só que antes de eu terminar, então grifem aí que vocês vão fazer a tarefa 23, tá? Então isso aqui vai ficar de tarefa para vocês fazerem. Ô, Pro. Oi. Oi. Você postou muito dever. Passei. Mas hoje só tem a tarefa 23, e aí acabou. Ó, vamos voltar lá na aula passada sobre aquela questão lá de divisão por tabelinha. Vamos lá. Ó, voltando aqui, ó, na questão da tabelinha da aula passada. Vamos lá, eu vou explicar para vocês essa tabelinha de uma outra forma aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Determine o MDC entre os números com o método que preferir utilizar. Vocês fizeram essa atividade aqui, como que vocês fizeram? Vocês fizeram pelo método da decomposição ou pelo método da tabelinha? Hein, pessoal? Professora, eu fiz com o método da decomposição. Da decomposição. Então, vamos lá, ó. Como é que eu faço pela tabelinha? Como eu estou comparando o 60 e o 80, então, olha aqui na tabelinha. Eu tenho que colocar o 80 e o 60 um do ladinho do outro e fazer a divisão. Então, eu pego lá, 80 dividido por 60. Quantas vezes o 60 cabe dentro do 80? Uma vez. Então, eu venho aqui em cima, coloco 1. E aí, vai sobrar quanto? Vai sobrar o 20. Então, ficou ó, 80 dividido por 60, vai dar 1 e vai dar resto 20. 20 eu não consigo mais dividir por 60, então deixa ele aqui. Aí, o próximo passo, vou pegar o 60 e dividir por 20. Aí, eu venho aqui, ó, 60 dividido por 20 vai dar 3. 3 vezes 20 dá 60, então vai dar resto 0 aqui embaixo, certo? Como eu tenho 20 aqui embaixo e 20 aqui, dá para fazer a divisão e zerar a minha continha. Então, eu pego agora esse 20 e divido por esse 20. Ó, 20 dividido por 20 vai dar 1 e vai dar resto 0 aqui embaixo. Então, o meu MDC aqui vai ser o número 20. O mesmo acontece aqui na letra B, ó. Eu tenho que comparar o 42 e o 54. Vou pegar o 54, que é maior, dividir por 42.
vai dar 1. 1 vezes 42 dá 42. Para eu chegar em 54, dá resto 12. Pronto, coloquei o resto aqui embaixo. Agora eu vou para o próximo. Eu vou pegar 42 e dividir por 12. Aqui, ó. 42 dividido por 12. 42 dividido por 12 vai dar 3. 3 vezes 12 vai dar 36. Para chegar no 42, sobra resto 6, certo? E aí, como deu resto 6, eu vou pegar o 12 e dividir por 6. Então, ficou 12 dividido por 6, vai dar 2. 2 vezes 6, 12, deu resto 0, certo? Aí, o próximo passo vai ser assim, ó. 12 dividido por 6 vai dar 2 e resto 0. E 6 dividido por 6 vai dar 1 e resto 0. Tá? Portanto, o MDC aqui vai ser 6. Então, é assim que se faz pela tabelinha, tá? Aí, quando eu tenho duas partes, eu pego os dois primeiros maiores e deixo o último para o final. Então, eu pego, ó, 150 por 90. 150 dividido por 90 dá 1 e sobrou o resto 60. Aí, 90 dividido por 60, que é o resto, vai dar 1 e sobra o resto 30. Aí, eu pego 60 dividido pelo 30. 60 dividido por 30 dá 2 e resto 0, certo? E assim eu faço todas as minhas divisões. 60 dividido por 60 dá 1, resto 0. 30 dividido por 30 dá 1 e resto 0. E aí eu encerro a minha conta. Portanto, aqui, o M... Aí eu peguei o 30, né? E agora eu vou pegar esse 30 e comparar com 90, que eu não tinha com o 70, né? Que é o menor. E comparar, ó. 70 dividido por 30 vai dar 2. 2 vezes 30 dá 60, sobra 10 para chegar no 70. Aí, 30 dividido por 10 vai dar 3. 3 vezes 10, 30, e deu o resto 0. Portanto, o MDC aqui seria 20. Tudo bem isso aqui, pessoal? Entendido como que se faz? É porque ficou a dúvida na aula passada, né? Então, é exatamente assim que se faz o método da tabelinha. Sempre pegando o primeiro e o segundo, fazendo a divisão aí entre os dois e colocando o resto aí. E sempre o resto vai ser o próximo divisor. Ok? Eu entendi um pouquinho mesmo, mas tudo bem. Depois, eu não mandei para vocês esse final de semana a correção ainda, porque eu tinha que explicar isso aqui antes, tá? Mas aí depois eu vou mandar a correção mais tarde para vocês também, da tarefa da semana passada e desses seus conhecimentos aí que ficou da semana passada, tá bom? Então, não esqueça, quem não fez semana 2, semana 3, corre lá no Moodle para fazer, tá bom? Porque eu preciso fechar as notas de vocês já a primeira, das 3 primeiras semanas e fazer uma média, tudo bem? Então, beijo para vocês, até quarta-feira, tá bom? Qualquer coisa, a gente deduz. Tchau, pessoal. Boa aula para vocês. Tchau, tchau.